Boa noite, quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Esperar o resto da galera entrar para a gente começar oficialmente, né? Para a gente conversar. Vou explicar porque a câmera está diferente para a gente iniciar, tá? Para os meninos entrarem, para a gente conversar. A gente falar do nosso tema aqui hoje, que é bem legal. Tema longo, a gente tem que aproveitar cada minutinho dessa aula para ajudar a continuidade. Vamos lá, temos 9. Deixa eu dar aí 5 minutinhos, são 7, 6. Deixa eu dar mais 10 minutos, 5 minutinhos na verdade, né? Já dá 7 e 10, a gente já começa. Pra gente já dar início à nossa aula, por favor. Já falei lá com a galera do WhatsApp, parece que a galera sumiu. Oi, Angélica, tudo bom? Gente, virem seus telefones, tá? Que eu vou explicar porque a gente tá assim. De antemão eu vou explicar. A gente vai utilizar hoje dessa forma, né? Na horizontal, não na vertical, que é o normal, né? Em pezinho virado. Porque eu vou estar jogando para vocês o PowerPoint, né? O slider vai estar jogando para vocês aqui, né? Que fica para que vocês visualizem. Porque a plataforma do Instagram é muito fácil, ela é muito acessível, a gente consegue acessar de uma maneira muito boa. Todo mundo já tem um aplicativo. Então, vamos fazer desse jeito para jogar para vocês o slider, tá? Da gestão de compras hoje. Vamos lá, já tem 10 pessoas, vamos começar a conversar para a gente dar início. Como vai ficar gravado mesmo, depois a galera vem, chega e assiste o resto, tá? Gente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, obrigado pela disponibilidade de vocês, né? Deixa eu olhar para a câmera. Obrigado pela disponibilidade de vocês estarem aqui hoje, né, às 7 horas. A gente vai debater um pouquinho sobre gestão de compras públicas. É um conteúdo longo, é um conteúdo bastante textual, na verdade. E eu peguei para vocês os principais tópicos para a gente conversar sobre esse tema que é muito bom. De vez em quando eu vou olhar para baixo, tá? Para olhar o chat. Vocês me dizem se o áudio tá bom, se tá visualizando direitinho, se dá para me ver direitinho. Eu sei que o meu cabelo tá cortando um pouquinho, mas é besteira, não tem problema não. E vocês vão me avisando aí se tá tudo bem, tá? Se tá tudo tranquilo. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar hoje gestão de compras. É um conteúdo muito bom, é um conteúdo necessário e ele é muito bom, muito interessante para a gente iniciar, tá? Para quem não me conhece, que é os outros alunos que ainda não me viram, ou não me conhecem, ou não estavam no último congresso, meu nome é Nixon, tá? Sou professor do Moura Educacional, sou formado em gestão de recursos humanos, sou especialista em coaching e liderança de equipes na gestão de pessoas. E a gente vai ficar com esse tema hoje, outros temas também, né? Além de gestão de compras. Todo mundo que tiver algumas disciplinas eu vou estar pegando. Acho que a nossa coordenadora Rosa já mandou para os grupos, né, quais são as lives e os dias delas, para que a gente pegue os temas, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade, coloquem no chat, façam perguntas, eu vou responder todas as perguntas, tá? Para que a gente não fique com dúvidas, beleza? Então, vamos dar início realmente, efetivamente ao tema, porque o tema é longo, então vamos aproveitar cada minutinho deles, tá? Quem tiver com dúvida, pergunta que eu vou estar visualizando para responder, beleza? Vamos lá. O nosso tema é a gestão de compras públicas, tá? A gente vai debater um pouco sobre o planejamento, a execução, as leis, como é que funciona. Vamos também debater outros processos, então vai ter algumas imagens, vai ter algumas observações. E como eu falei lá no começo, o conteúdo ele é bastante textual, tá? Eu vou dividir alguns tópicos e eu vou avisando quando forem tópicos para a gente dar continuidade ao assunto, tá? Vamos lá, a gente vai falar muito sobre planejamento. Quando eu falo sobre planejamento, é muito interessante que a gente entenda que o planejamento das compras, ele é essencial, tá? Deixa eu fazer só um adendo rapidinho. As lives do Instagram, elas têm duração de 1 hora. Então, quando for próximo de 1 hora, eu aviso, a gente vai desconectar e em seguida a gente reconecta. É o prazo de tomar um copo com água, ir no banheiro rapidinho e a gente volta, tá? Me digam aí se o áudio tá bom e se o vídeo tá legal, tá? Aqui a gente vai trabalhar com planejamento das compras, tá? Por que é importante que a gente fale sobre planejamento? Porque o planejamento é essencial, tá? Em qualquer organização que a gente fique, ou até na nossa vida pessoal, a gente tem que fazer planejamento. A gente não pode fazer as coisas sem ter organização. Caso contrário, as nossas contas não fecham,
a gente fica devendo. E aí você sabe como é que é, né? O planejamento ele é necessário porque toda organização pública e privada precisa de planejamento. Os gestores precisam entender as necessidades para conseguir fazer a aquisição dos insumos, tá? Então, o planejamento das compras ele é extremamente importante para o funcionamento de qualquer empresa, como eu falei, pública e privada. E para isso, a gente precisa entender a necessidade disso para que a gente não tenha prejuízos futuros, tá? E através do planejamento das compras, por exemplo, a gente calcula o preço da venda do produto, a gente entende qual vai ser a nossa margem de lucro, a gente entende que a gente pode fazer uma promoção, a gente consegue fazer inúmeras coisas baseadas no planejamento. A título de curiosidade e exemplo, imagine vocês que a gente é dono, ou a gente é diretor, ou a gente é gestor de compras de uma empresa grande. Vamos pegar aí, por exemplo, o Extra. Imagine que o Extra aqui de Maceió, o Extra Farol, o Extra Mangabeiras, eles compraram uma quantidade de produtos muito maior do que eles vendem. Beleza, fizeram estoque. Só que imagine que a validade desse produto é pequena. Então a gente tem uma quantidade de produtos, vamos supor 5.000 produtos. Esses produtos eles têm um prazo de vencimento de 6 meses. E esse produto está na gôndola há mais de 6 meses. Vai fazer, sei lá, 4 meses, próximo dos 6 meses. Esse produto que está na gôndola, que foi comprado em uma quantidade maior, não tem giro, não tem venda, não está saindo, esse produto ele vai vencer. Chegando próximo do vencimento do produto, a gente precisa dar um jeito de extinguir esse produto de estoque. O que é que a gente faz? A gente começa a queimar o preço do produto enlouquecidamente, com preços ridiculamente pequenos, para no mínimo tentar pagar o valor de nota fiscal. E o lucro, ele não existe. Então a gente tem aí um descompasso do planejamento de compras e a gente acaba fazendo com que a gente entenda que o cliente, quando entra, ele vai saber, meu Deus, quanto produto. Tem muito produto, o valor está muito baixo e através disso a gente só vai pagar realmente o produto. O lucro a gente não tem. Só que isso teve transporte, teve logística, teve organização de produto, teve espaço de gôndola ocupado, uma série de coisas. Então o planejamento ele é essencial. Se nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, a gente planejasse mais, a gente teria menos dor de cabeça nas nossas casas, né? A gente planejaria melhor nossas compras. Então é possível calcular o preço da venda do produto, né? Para que a gente tenha sucesso. A gente organiza nossas contas, a gente paga o que for preciso com isso e obtém nosso lucro, tá? Então planejamento, execução, são palavras que a gente vai comentar muito hoje, principalmente planejamento, tá? É importante que a gente destaque nesse processo de planejamento, a função básica dele é essencial para a gestão de qualquer organização. Como eu falei, tanto privada quanto pública, quanto a nossa pessoal, né? A gente vai falar muito sobre algumas siglas aqui e alguns fundamentos básicos da administração moderna, tá? Que são amplamente divulgados como PODC, que foram definidas pelo Peter Drucker, tá? Considerado o pai da administração moderna, e esse planejamento dele é básico e a gente vai ver algumas diretrizes ao longo da nossa aula hoje, tá? As funções básicas da administração, elas compreendem exatamente as 4 que estão aí, tá? A nossa fonte aqui é a Venato. O material de vocês é um material excelente. Eu quero que vocês leiam o PDF de vocês, ele é até pequeno, tá? Tem 157 páginas. E todo o conteúdo que está jogado aqui, ó, é o conteúdo que está no material de vocês, tá? Se eu acrescentar alguma coisa, eu digo para vocês, a título de curiosidade, tá bom? Vamos lá. De acordo com o que a Venato, né, o livro de 2004, a gente pega as funções básicas da administração em planejamento, organização, direção e controle, tá? Lembra que eu falei para vocês que planejamento era a palavra de ordem? Então a gente vai trabalhar muito com a palavra planejamento, tá? Nixon, para que serve o planejamento? O planejamento ele faz com que a gente decida sobre os objetivos. Quais os objetivos que a gente precisa, né? No caso das compras, imaginei que a gente precisa reabastecer um freezer de frango. Então, nosso objetivo é reabastecer. Então, a gente precisa planejar, tá? A gente precisa, dentro do planejamento, fazer a definição dos planos para alcançar. E a gente depois tem que fazer a programação das atividades. Percebam que são 3 coisas dentro do planejamento. Depois que a gente define, decide e depois que a gente programa, a gente entra para a organização, tá? Que são os recursos e atividades para atingir o objetivo que a gente planejou lá no início, tá? A gente, por exemplo, vai organizar os órgãos, os cargos. A gente consegue, dentro da organização, depois de planejar, saber quais são as pessoas que vão ter autoridade para fazer tal demanda, quais são as pessoas que têm responsabilidade, quem é fulano que A, B ou C vai fazer o processo. Depois que eles fazerem o processo, eles vão se reportar a quem, falar com quem,
Então, é necessário, tá? Então, depois da organização, a gente pula para a direção, que é o preenchimento dos cargos, a comunicação dentro do processo da organização e do planejamento, as pessoas que vão liderar isso, as pessoas que vão ser as cabeças, as pessoas pensantes, as pessoas que vão tomar as decisões, como é aquele movimento pessoal que está envolvido nesse processo, qual é a direção que a gente tem que alcançar o objetivo, porque eu e vocês sabemos que em alguns momentos a gente consegue ter descompasso, descontrole. Então a gente precisa botar todo o nosso pessoal, né, todas as pessoas envolvidas no processo para uma direção, né, para a direção do nosso objetivo. Que, como eu disse lá no início do planejamento, o nosso objetivo é encher o freezer de frango, né, colocar as partes do frango, né. Foi isso que a gente fez agora. A nossa compra aqui vai ser comprar frango. Então a gente tem 14 freezers dentro do supermercado. A gente precisa que esses freezers estejam abastecidos para que os clientes comprem. Então a gente precisa ter planejamento, organização, direção, e depois a gente vai para o padrão dos controles, que é definição dos parâmetros que a gente vai ter para o desempenho, corrigir qualquer desvio, qualquer falha, qualquer discrepância com o nosso planejamento e garantir que o planejamento que foi lá preencher os 14 freezers de frango, eles sejam realizados. Então percebam aí que quando eu consigo decidir, quando eu consigo definir e quando eu me programo, eu já tenho o escopo do nosso plano de execução. Depois a gente começa a organizar, pegar os recursos, as pessoas, quem é que vai controlar, quem vai estar envolvido no processo. Depois a gente vai fazer o preenchimento dos cargos, quem são as pessoas, definir por nomes, fazer a liderança, fazer a movimentação e dirigir todo mundo para o mesmo objetivo, que é aquele que a gente botou lá no planejamento. Depois que a gente faz tudo isso, a gente vai controlar para ver se teve erro, discrepância, problemas dentro do processo. São as funções básicas da administração, tá? Se a gente vai ter isso muito para quem está fazendo graduação aí em administração, tá? Para quem é avenato, também, né, o mesmo autor que a gente vai trabalhar muito nesse livro aqui, nesses contextos e no material de vocês. O planejamento é a primeira das funções administrativas e que é a que determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como é que a gente vai alcançar ele, tá? Oliveira, que está na página 45, ele diz o seguinte, que a organização, né, o planejamento, ele caracteriza de acordo com os níveis hierárquicos e distingue os 3 tipos que a gente tem de planejamento. Lembre que aqui quando eu falei em planejamento, eu falei do que a gente vai fazer das funções básicas, o que é o planejamento. Dentro do planejamento a gente tem subtópicos, que são planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional, tá? Falando de tipos de planejamento, a gente acabou de definir aí o que é o estratégico, o tático e o operacional, tá? Se não estiver vendo muito bem, eu vou explicar passo a passo. Dentro disso a gente vai ter quem são os responsáveis por cada tipo de planejamento, quais são esses níveis e para que eles servem, tá? No nível estratégico, que é esse daqui, ó, o início, sempre são sócios da empresa. É estratégia. Quem vai montar a estratégia para que consiga obter e ditar o futuro da organização. Então vamos pegar um exemplo aí de uma organização privada ou pública, tá? Quem são os sócios? São as pessoas de direção, são as pessoas que estão no topo da cadeia, são as pessoas que definem o futuro da empresa. Se a gente vai abrir mais lojas, se a gente vai abrir hoje, vai fechar. Nas contas públicas é da mesma forma, que são as pessoas que estão na direção, elas que controlam, elas que ditam como é que vai ser o futuro. Daí a gente cai para o tático. Depois que eu digo que eu planejo como eu vou fazer a empresa, eu tenho que passar isso para as pessoas que vão começar a executar, que é o nível tático, que são os gerentes, os coordenadores, os supervisores. Eles organizam o departamento, organizam como é que vai ser os processos, organizam, delegam atividades, escolhem pessoas, ditam os outros detalhes já baseado no que o futuro da empresa foi dito lá pelos sócios, diretores, os CEOs. Depois que os gerentes, coordenadores, supervisores organizam esses departamentos, a gente cai para as pessoas que vão executar. Quem é? As pessoas que vão fazer as tarefas. A gente sabe que tem um do gerente, que diz para a gente o que é que faz, e a gente faz. E acima do gerente tem um dono. Então é mais ou menos isso o tipo de planejamento. Existe o estratégico, o tático, o operacional. E dentro disso a gente vai entrar aí dentro das pessoas responsáveis e quais essas pessoas vão fazer dentro das atividades e para que serve cada nível, tá? Dentro da gestão de compras, o
planejamento, eu já falei disso 1000 vezes, vou falar mais 1000 vezes aqui nessa aula. Ele é essencial para que a gente atinja os resultados que a gente espera ter. Principalmente para redução de custo, tá? Porque quanto mais a gente reduz o custo, maior a gente maximiza o lucro, a gente consegue vender mais, a gente consegue ter uma margem de lucratividade maior, nos diferencia da nossa concorrência e a gente também compra melhor e a gente consegue vender melhor, vender menos, com preços menores, na verdade, né? Então, bora lá. Dentro dos estágios de processo de compras, a gente tem aí alguns tópicos, tá? Que é primeiro, identificar o problema, fazer a descrição do requerimento, quais são as necessidades, fazer as especificações do produto e dos serviços, vamos fazer a pesquisa de fornecedores, vamos solicitar a proposta de preços, de valores, de quantidades, de processos de entrega, depois a gente vai selecionar os fornecedores, fazer o pedido e analisar tudo isso, tá? Mais pra frente a gente vai explicar isso muito mais detalhadamente, tá bom? Gente, me digam aí no chat se vocês estão com dúvidas, se o áudio tá bom, se a imagem tá bacana, se dá para entender direitinho. Eu preciso desse retorno de vocês, tá? Daí a gente passa para o próximo tópico, que é a fase e o processo de compras. Gente, o processo de compras da organização, ele, tanto público quanto privada, ele precisa simplesmente impactar diretamente na saúde econômica financeira da empresa. Uma empresa que está economicamente bem, o financeiro está bacana, isso é fantástico, tá? A gente sabe que a gente está em um processo de pandemia, a gente sabe que a gente está em isolamento social e que a saúde econômica, tanto da gente quanto das empresas, estão um pouco abaladas, tá? Os recursos estão um pouco escassos e a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, né? E quando eu falo de recurso, eu preciso dizer para vocês que o recurso, ele dentro do processo de compras não é só financeiro não, viu? Envolve também as pessoas. Tá? Então, de acordo com o Martins, que é uma pessoa que está dentro do material de vocês aí, ele fala que o processo de compras ele assume um papel verdadeiramente estratégico dentro dos negócios de hoje, das empresas, e isso tanto no volume de recursos quanto os financeiros, as pessoas que estão envolvidas no processo, deixando cada vez mais para trás aquela visão preconceituosa de que uma atividade burocrática, fazer compras é chato, é repetitivo. Não é, tá? Que não é despesa. Compra não é despesa. Nunca vai ser. A gente precisa que a gente entenda isso, tá? Vamos lá. Júlio perguntou para mim se você acredita que o orçamento é primordial para a realização. Gente, é. Professor Nixon, por que o orçamento é preciso e necessário? A gente pode ter duas vertentes aí, tá, Júlio? Primeira, deixa eu virar para mim um pouquinho para vocês me verem. Entendam o seguinte. Imaginem vocês que eu tenho um tipo de cliente. Eu tenho 5 tipos de cliente, 4 tipos de cliente. Eu tenho clientes que gostam de comprar produtos bons e não importam o preço. Eu tenho um cliente que chama bom e barato, é o custo-benefício. E eu tenho um cliente que quer comprar barato, não importa a qualidade do produto. Só que nenhuma empresa trabalha somente com esses 3 tipos de cliente. Elas trabalham com outros tipos de cliente. Clientes que gostam de barato, muito, muito bom. Cliente que não se importa, não quer comprar de todo jeito de produto. Então, assim, o orçamento ele precisa existir. Se eu tenho 100 reais, eu tenho que fazer com 100 reais. Por exemplo, vocês só tem 100 reais para gastar de energia. Você gastou 110, vai pagar como? É o lance do cobrir um santo, cobrir outro, né? Eu vou tirar de um lugar para cobrir esses 10 reais. Então, assim, a gente tem que trabalhar socioeconomicamente. Economicamente, a gente tem que ter um valor de orçamento e a gente tem que trabalhar em cima do orçamento. Para a gente conseguir reduzir custos, que é o que eu disse lá na frente, lembram? Reduzir custos e ter o máximo de qualidade, fantástico. Mas a gente tem que trabalhar com orçamento. Vocês só têm 1.000 reais para fazer uma reforma. Vocês não podem comprar, por exemplo, produtos que vão passar de 1.000. Como é que faz a reforma? Deixa para metade? Imagine vocês que eu preciso comprar 5.000 produtos para a minha empresa, do mesmo produto, e eu tenho um orçamento Y. Fiz a cotação, falei com fornecedores, comecei um processo de negociação de frete, se o frete vai ser cubado, se vai ser aéreo, se o frete vai ser terrestre, e eu consegui o melhor preço com esse produto, é o melhor produto do mercado, porém um pouco acima do meu orçamento. O que eu faço? E aí? Se eu não tenho mais orçamento, eu vou ter que negociar. Então, assim, orçamento é necessário e preciso, sempre, tá? Vamos voltar lá pro slide, né? Qualquer coisa, taca ali pau aí no chat que a gente conversa, tá?
Então vamos lá, próximo passo, a gente vai falar aí um pouquinho sobre aquele mesmo, essa mesma rotina aqui dos estágios, ela está aqui nessa imagem, tá? Eu vou começar a apontar o dedo porque eu acho que o laser não está muito bom, não enxerga tanto, tá? A gente vai começar vendo um ciclo de compras que ele, do momento que eu começar, e ele vai sempre viver nesse ciclo. Imagine que a gente começa da seguinte maneira, tá? Emitir pedidos de compra. O que é emissão de pedido de compra? É emitir, mandar para a empresa, né? Verificar quantos são, quando é que vai ser entrega, começar aquela barganha, aquela negociação. A gente vai começar a acompanhar e garantir o cumprimento dos prazos. Se a empresa me diz que em 10 dias vai chegar o produto, em 10 dias eu tenho que estar com o produto. É uma negociação, tá? Depois a gente vai receber essas mercadorias e vai aceitar essas mercadorias. Aí começa aquele outro processo, né? Nota fiscal, entrar no estoque, ver se o produto veio com avaria, ver se o produto está quebrado, o produto veio com a nota fiscal certa, a quantidade certa, os produtos com validade, ver validade do produto, né? Perecível. A gente vai aprovar a fatura e fazer o pagamento. Aí já joga para o setor financeiro. O financeiro vai jogar lá no financeiro, verificar os boletos, se esse pagamento ele vai ser para 15, para 30, para 45, valor à vista. Receber e analisar todas as requisições de compra. Já chegou mais requisições, ou seja, mais pedidos, mais produtos, mais insumos. A gente vai começar a ver quais são os fornecedores desses produtos. Começa novamente a cotação. Depois a gente vai determinar o preço correto desse produto para ser vendido. Porque lembra que eu disse lá no começo que o produto ele tem que ter um preço correto para que a gente tenha lucro, pague nossas contas, que é o mais importante, pagar tudo e sobrar de lucro. Senão não adianta. Tá? E depois a gente volta para emitir período de compra, acompanhar o prazo e a gente fica nesse ciclo infinito. Tá? O pensador que está aí no material de vocês, o Longneck, fala o seguinte: para que a função compras, toda empresa pública e privada tem um setor de compras, um auxiliar de compras, um gerente de compras, tem que ter. Um gerente júnior, um comprador não sei o que, tem que ter. Sabe por quê? Porque é ele que vai determinar claramente. Estoque de empresa, pública ou privada, ele é a parte mais sensível. Nixon, por que é a parte mais sensível? Porque é ali que está o dinheiro da empresa. Se eu tenho 5.000 X produtos, eles não podem sumir, desaparecer e perder a validade, porque é dinheiro. É dinheiro em forma de produto, né? Então, bora lá. Para que a função compras possa ser realizada, é preciso seguir 5 passos ou fases. Recebimento de solicitação de compras, né, que a gente já viu. Localizar a fonte de suprimento, que é os fornecedores. Emissão do período de compra. O follow-up, que é os acompanhamentos, né, dos pedidos, da compra. Verificar o recebimento de mercadorias. Exatamente isso aqui que a gente discutiu. Isso aqui é primordial dentro das compras, tá? Daí a gente vai começar com o processo de negociação, né? Depois que eu determino tudo, eu começo a fazer a negociação, porque a gente trabalha com, como o Júlio disse lá, orçamento. Então vamos lá. Segundo Lima, também pensador do material de vocês, negociação em compras é o meio básico de conseguir o que se quer do outro. Ou seja, imagine vocês que a gente tem aí 2 fornecedores. Um está dizendo: Nixon, eu vendo X produtos por tal valor, e lhe dou um bônus. Qual o bônus? Vai ser terrestre e vai ser gratuito. Ao outro diz: Nixon, eu consigo tantos também, do mesmo jeito dele, entretanto, contudo, todavia, vai ser aéreo. E aí, qual o melhor? Então, eu vou pegar o que vai me dar mais benefícios, né? Vamos lá. Então, com isso, é uma comunicação bidirecional. A gente tem que chegar num acordo e quando principalmente, quando tem interesses comuns, uma empresa quer se associar a outra, a empresa se dá bem com a outra, isso é muito importante. Vai ter opostos sempre, porque é 2 empresas negociando, né? Business to business. São 2 empresas querendo negociar. A gente pode também comprar de pessoa física, mas é empresa com empresa, tá? Vamos lá. McLaren também diz o seguinte, que podemos identificar 2 metodologias distintas na negociação, que a gente vai chamar de cotação, que muita gente conhece, né? Com a cotação, e a segunda, a negociação. Nixon, o que é a cotação? É começar a identificar os nossos produtos correspondentes àquele que a gente quer. Vamos comprar papel. Qual papel? O papel vai ser branco, papel bege, reciclado, com rolo, sem rolo, tamanho, dupla folha. Começar a cotar. Verificar quais fornecedores, quando é o prazo de entrega, qual o tipo de frete, quando é que ele chega. A gente começa a cotar e perguntar preço. A gente pega o espelho da compra. E depois, quando a gente recebe, a gente começa a barganha, né? Começa a negociação.
né? Figueiredo e Meireles, também no prazo de vocês, diz que a licitação, e já é no setor público, ela pode ser definida como procedimento administrativo, um meio técnico legal, que é uma ordem de atos que visam garantir os princípios jurídicos e controladores do ato do Estado, tá? Qual o objetivo da licitação? Licitação, ela sempre tem que buscar dois objetivos básicos, que é sempre selecionar a proposta mais vantajosa para a administração do município, do Estado, e depois disso propiciar oportunidades iguais às pessoas que desejam contratar a administração pública. No privado, a gente tem o lance do fazer a cotação, que for melhor para mim eu compro. Dentro do sistema público, a gente tem que entender que tem que ser vantajoso também para a administração pública, e a gente tem que dar igualdade de direitos para todo mundo que quer participar, né? Próximo passo, a licitação em si. Nixon, que é a licitação? A licitação, abre aspas, é um procedimento obrigatório a ser utilizado pela administração pública para realizar as contratações, as aquisições de bens, né, produtos, os serviços e as alienações. A licitação é regida por uma lei federal de número 8.663/93, que é a Lei de Licitação e Contrato, e a Lei Federal número 10.520/02, que é a Lei do Pregão. Vamos falar daqui a pouco sobre tudo isso, tá? Então, a licitação é um procedimento obrigatório das administrações públicas para contratar serviços, produtos, bens, alienações de coisas, enfim. Enquanto a gente está aqui em quarentena, não sei se vocês viram que a gente está em calamidade pública, né? Então a licitação não é mais obrigatória nesse caso, né? Então ela é um procedimento obrigatório quando a gente não tem calamidade pública. Quando tem calamidade pública, o governo do estado ele pode, ou do município, enfim, ele pode comprar sem precisar de licitação, né? Que é uma calamidade, tá? Levando em consideração as características da iniciativa privada, vemos que o sistema de cotação ele é muito perigoso. Nixon, por quê? Pois, se tivermos poucas empresas no mercado com aquele produto que a gente necessita, abrir cotação para decidir a contratação do produto ou do serviço, enfim, é correr o risco de ser vítima de um jogo de cartas, que a gente chama isso de quartel, onde quem compra sempre é aquela pessoa que perde, né? O comprador que sai perdendo. Então, a negociação é a melhor opção, tá? Nem sempre cotação é necessária. Na empresa privada, imagine vocês que a gente só tem um fornecedor de um produto ou de um serviço, em todo o país. E aí, como é que faz? Só tem que comprar ou ele. Então, ele vende a preço que ele quer, da maneira como ele quer. Então, a gente não pode fazer uma cotação com ele. A gente tem que negociar. Porque se a gente cotar, ele vai dizer 5 mil. E aí, 5 mil em uma unidade? Se eu não consigo. E se eu negociar, eu conseguisse um valor menor? Então, a negociação em todos os momentos da nossa vida, ela é muito importante, tá? Daí vamos para os processos de negociação. Quais são as etapas dentro do processo de negociação, tá? Ela também vai ficar entre planejamento, execução e controle. Dentro da negociação, a gente tem algumas etapas muito importantes, que é preparar a negociação, iniciar a abertura da negociação, explorar, apresentar, né, dar uma clarificada, dar aquela aberta na mente para ver as objeções da outra parte, porque a outra parte pode dizer que não quer, que não está afim, que o produto não pode ser assim, tem que ser dessa maneira. A gente tem que ter traquejo, né, nas objeções da outra parte. Fazer o fechamento disso, depois que a gente conversa, barganha, puxa aqui, puxa ali, avalia, a gente vai definir e dividir isso da seguinte forma: planejamento e preparação, a gente vai fazer a abertura, a execução da venda, né? Abertura, exploração, apresentação, clarificação e o manejo e o fechamento. Depois na parte do controle, lembra-se que aqui tem planejamento, execução e controle. Aqui a gente vai para planejamento e preparação, execução do planejamento, abertura, exploração, apresentação, manejo das objeções e o fechamento. Já no controle a gente avalia, tá? E aí a gente tem o pré-venda, o venda e o pós-venda. Toda empresa ela trabalha com pré-venda, né? Quando você efetivamente não compra, você começa a namorar ali a situação, o produto que você vai comprar. A venda, que efetivamente quando você paga isso, boleto, cartão de crédito, dinheiro à vista, enfim. E depois a gente cai no pós-venda, que nada mais é
do que a gente procurar saber depois que o cliente comprou como é que foi essas etapas. Se o atendimento foi bom, se o produto chegou no prazo, se está bem embalado, se teve avaria, como é que foi o transporte, como é que foi o vendedor, como é que foi a assistência. Porque tem muita empresa que vende e que me importa depois, né? A gente entra em contato, a gente conversa, a gente fala, a gente manda e-mail, a gente liga, e as pessoas não se importam. Então o pré-venda ele é necessário, o pré-venda é primordial e o pré-venda tem que existir, tá? Que com o pré-venda, com o pré-venda a gente tem as informações, vendendo a gente fecha, e com o pós-venda a gente entende quais foram os erros e se aconteceram erros e como a gente pode melhorar. O pós-venda ele é fundamental. A título de curiosidade para vocês, um dos piores pós-vendas que a gente tem hoje no Brasil é de carro, né? Eu não vou dar nome aos bois, mas uma marcazinha francesa tem o pior pós-venda do país. E ela começou a entender que dentro do processo de venda, de pré-venda, ela é boa. Mas quando o cliente compra para ter assistência do produto, depois de comprado, é péssimo. E ela não garante a próxima venda. Planejamento das contratações. Tá? Essa é a sequência do material de vocês. O planejamento das contratações é extremamente importante para todo o processo de compra pública, pois a base que irá determinar a qualidade dos produtos e serviços que serão adquiridos pela administração pública, ele precisa estar aí no planejamento das contratações. Essas contratações determinam muitas vezes o sucesso ou não do processo das compras públicas, pois é através desse planejamento que a gente consegue ver que os gestores organizam melhor os seus recursos e quais são os procedimentos que serão envolvidos nesse planejamento das contratações, tá? Aí a gente vai dividir isso aí em algumas situações, que são a identificação da necessidade, a requisição do objeto, a autorização da abertura da licitação pela autoridade competente e a sua devida justificativa de contratação, abertura do processo também administrativo, e daí a gente entra para a elaboração do projeto básico e os termos de referência, tá? Eu vou falar um pouco de cada um deles para a gente entender, para a gente não ficar confuso, e vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos começar aí pela identificação da necessidade, tá? Gente, me digam se o áudio tá bom, se está tudo tranquilo, se está tudo certo, se vocês estão entendendo. Se estão com dúvidas, por favor, mencionem para que fique tudo claro, tá? Por favor, para a gente fechar com chave de ouro, tá? Daqui a pouco, como eu falei para vocês, só para a gente afinar a intro das pessoas aqui, se porventura a cair, né, a gente vai voltar novamente. Vamos lá. Identificação da necessidade, tá? Uma licitação, ela tem seu nascimento a partir da necessidade, né? Então, esse primeiro tópico aqui, ó, identificação da necessidade. Então, uma licitação tem seu nascimento a partir de uma necessidade, um problema, uma demanda que a administração detecta e precisa ser solucionado para que possa atingir todos os objetivos. A gente falou do objetivo lá no início, né? Onde quem identifica tal problema ou necessidade é o setor requisitante. Qual o setor que está pedindo a compra? Qual o setor que está precisando dessa necessidade, né? Qual o setor que está necessitando disso? Então a gente vai entrar aí nesse tópicozinho da necessidade, tá? Para que vocês entendam isso direitinho, eu vou especificar cada tópico desse. Daí, o setor que está fazendo a requisição, qual a necessidade, onde está localizada, qual é o vínculo que a empresa ou a administração, né, da licitação, e se vai haver indicado isso lá no processo de licitação que vai ser formado. Vamos para o 2, que é a requisição do objeto. Se tal objeto que está sendo pedido aí pela demanda que a administração pediu, pelo setor, ele será contratado ou adquirido, né? Essa solução para essa necessidade, para esse problema da administração pública, ela vai ser um bem ou um serviço, né? Onde a requisição do objeto ela deve ser efetuada também pelo setor requisitante, sendo sempre muito claro e muito preciso isso, tá, gente? Contendo sempre a indicação e justificativa de sua necessidade e o maior detalhamento possível. Então, quando a gente identifica a necessidade, o setor diz qual é, ele vai começar a fazer a requisição do objeto. Precisamos de maior detalhamento possível para isso, tá? O 3, a gente vai para a autorização da demanda da licitação pela autoridade competente e a justificativa disso, né? Por quê? Então, a autoridade que compete esse processo, no caso pode ser o chefe do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Judiciário, enfim, ele é responsável e a quem compete essa tal ação de fazer a abertura da licitação, tá?
Ele avalia sempre qual é a conveniência, a oportunidade dessa contratação, e ele vai manifestar se ele concorda ou não que ele inicia a instauração da licitação, se ele inicia essa licitação, tá? Tópico 3. Então, com essa autorização, o ato administrativo que formaliza o início da licitação, lembrando que é público, tá? Ou seja, quando ele começa para ser liberado. O mesmo, que é a autorização, ela deve justificar, então, diante da concordância do processo de licitação, qual é a real necessidade de contratar isso, indicando que esse objeto do certame, o certame é o edital, tá? Será que o órgão ou entidade precisa contratar para atender realmente a sua necessidade, essa demanda específica. Na abertura do processo, a gente vê que conforme um artigo, que é o número 38, tá? Da Lei 866/93, né? 8666, esse processo administrativo tem que ser autuado, protocolado e numerado em formato de processo eletrônico do decreto federal. Ele vai instituir o uso obrigatório desse processo administrativo, tá? Ele vai, no âmbito da administração pública federal, essa autarquia que faz com que isso aconteça, o objetivo dele é que esses atos do processo administrativo, né, eles sejam todos registrados e disponibilizados por meio eletrônico. Então, a abertura do processo administrativo, ele vai ocorrer, protocolar e numerar de maneira eletrônica, tá? Na fase 4. Pulando para a fase 5, na elaboração desse projeto, a gente vai ter que definir o objeto, fazer o orçamento detalhado, fazer toda a definição dos métodos, da estratégia, do suprimento, qual é o prazo, a forma da execução e os cronogramas de desembolso, blá blá blá. Tudo no processo da elaboração do projeto, tá? Nesse caso também deve ser comprovada pela autoridade competente que aprovou o início da abertura da licitação. Então, passando a limpo a esse mundo de palavra complicada, no identificação da necessidade, a gente vai realmente saber o que é que a gente precisa, qual foi o setor que requisitou esses processos. No 2, na requisição do objeto, a gente vai realmente saber que o setor quer detalhadamente, claramente o que é que ele precisa, tá? Na autorização da abertura da licitação, o órgão responsável, que é o legislativo, o judiciário e o executivo, ele vai comprovar e autorizar a abertura dessa licitação, tá? Que é o órgão competente, e ele vai justificar por que ele precisa. Na abertura do processo administrativo, como a gente acabou de ver, ele vai ter que ser autuado, protocolado e numerado em formato eletrônico, tá? De acordo com o projeto 1 do Decreto Federal. No 5º, a gente vai definir o objeto que vai ser dentro do certame edital, né, gente? Então a gente vai pegar um agente responsável por isso, da equipe, que tem todo o conhecimento necessário, técnica, para contratar um termo de referência ou o projeto básico, onde constará todos os detalhes do que a gente vai fazer. Então a gente vai definir, vai ver o orçamento, os métodos, estratégia, o prazo, execução, blá blá blá, tá? Tudo tranquilo até aí? Se tiver todo mundo entendendo, me dá um ok no chat, por favor, para que a gente não fique confuso. Como eu disse lá no início, para quem chegou atrasado ou que demorou a chegar, esse é um assunto muito burocrático, né? Ele é muito cheio de burocracias mesmo. Então me digam aí, quem estiver online, se está tudo certo, se estão entendendo tudo, tá? No 6º, a gente vai ver qual é o orçamento estimado que a gente tem. Como o Júlio perguntou lá no início, é muito importante também que esse processo a gente trabalhe com orçamento. É primordial, tá? Então, com a pesquisa de mercado, a gente vai ver aí no processo licitatório que a gente precisa ter um orçamento dentro do mercado. O que é que o mercado impôs? Quais são os valores, tá? Todo processo licitatório é obrigado a ter orçamento. 7. Previsão e indicação dos recursos orçamentários. Nesse artigo, a gente tem que considerar que a gente tem que entrar em observância com algumas leis, tá? Se tiverem dúvidas, eu vou mandar tudo para vocês depois das leis. Mas na lateral de vocês tem quais são, tá? Que é a lei também, que é aquela que eu disse no começo, a 8.666/93, sendo que a gente tem que, sendo obrigatória, a indicação ou a previsão de qualquer dotação orçamentária, só que a gente não precisa botar essa indicação do orçamento quando a gente tem uma licitação por meio de registro de preço,
tá? Mais na frente a gente vai detalhar um pouquinho disso. No oitavo, a gente vai definir a modalidade da licitação, que é um momento muito crucial da parte, porque a gente vai adotar e vai saber qual tipo de licitação que vai ser, tá? Para ver os métodos mais viáveis. Depois vai a elaboração do edital, que é realmente fazer o edital, né? É uma questão mais interna essa. E a gente vai elaborar todas as cláusulas do edital, qual o instrumento que vai convocar, todas as regras que são necessárias para aplicar esse edital na licitação, né? Quais são os documentos, especificar o objeto, julgar a proposta, botar os prazos, entre outros detalhes, tá? No 10, a gente vai designar quem vai ser o pregoeiro, ou seja, também uma coisa interna, a gente vai organizar qual vai ser a equipe de apoio, a comissão e todos os suplantes, tá? No 11º, na exame e aprovação da assessoria jurídica, no edital a gente vai ver as minutas de contrato, né, com seus anexos que estão voltando no edital, a gente vai examinar os aprovados pela assessoria jurídica do órgão, tudo isso baseado nessa mesma lei que a gente falou anteriormente. Depois a gente vai assinar esse edital no 12º, né, o edital é assinado e remetido para a publicação. Enfim, depois de tudo isso aí, a gente chega na parte de finalizar todo o processo licitatório. Percebam que ele é muito complexo, é muito cheio de etapas, então passa por várias pessoas revisam o edital, veem o edital, especificam muito claramente. Por isso, quando a gente pega um edital, ele é tão comprido, ele é tão grande, e principalmente o edital de compras, né? Um certame, porque a gente está trabalhando com dinheiro, orçamentos e planejamentos para que não dê errado. Tudo bem, gente? Vamos lá. Todos os tipos e modalidades de licitação. Dentro da primeira licitação, artigo 22 dessa mesma lei que eu falei, aqui, ó, essa primeira aqui, tá? Que é a lei 866/93, a gente tem as modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, o convite, o concurso, a leilão e o pregão. No outro lado, a gente tem os tipos de licitação, que pode ser a licitação de menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e a modalidade de lance ou oferta, quando isso aí entra no modo de alienação de bens ou a concessão a algum direito real de uso, tá? Os tipos de licitação que estão previstos na lei 866/93, elas estão no artigo 45, que diz o seguinte, que no Brasil a gente tem algumas características que são exigidas muito especificadamente com prazos, tá? Que são menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta, tá? Dentro dos tipos de licitação, que são essas que a lei nos dá, a gente tem o menor preço, que vai ser sempre o preço mais vantajoso para a administração pública. A melhor técnica, ela é quando a licitação é utilizada exclusivamente para serviços de natureza intelectual. Então, as pessoas que vão ser as cabeças pensantes, vai contratar um bem ou um serviço que precisa de pessoas que tenham técnica para executar isso. Na técnica e no preço, a gente vai utilizar isso para serviços de natureza predominantemente intelectual, como acima, e para todos os bens e serviços que forem de informática, tá? No maior lance ou oferta, é o famoso leilão, que a gente já conhece, né? Quem der o maior lance fica com o produto. Quando a gente trabalha no melhor trabalho técnico, científico, artístico, sempre é concursos, como a gente já sabe, né? E o menor lance ou oferta, ele é o pregão, que pode ser eletrônico ou não. Lá na frente a gente vai clarear um pouquinho sobre o que é o pregão e um pouco de concurso, tá? Eu vou deixar para vocês e vou enviar para o WhatsApp de vocês nos grupos todo esse material que eu estou falando, tá, gente? E lá vai ter um materialzinho complementar, que vai ser esse livro em PDF, é só clicar neste link aqui, que vocês vão ter acesso, beleza? Imagine que isso aqui é o pregão. O pregão, ele pode ser em dois tipos de modalidade, tá, gente? O pregão presencial e o pregão eletrônico. Vale destacar que o pregão, ele é uma modalidade de licitação aberta para todo mundo, e quem tiver interesse em acompanhar, até pela internet, que é o eletrônico, existem meios por isso, tá? Qualquer cidadão pode acompanhar o processo de licitação, até porque a administração pública tem que ser bastante transparente para a gente, né? Então, qualquer um de nós pode acompanhar o processo licitatório em execução, nas nossas cidades ou fora dela, assim como todos os valores que vão ser apresentados em cada lance, e identificar quem vai ser o vencedor, os vencedores, né, ao final do processo, e até mesmo o tempo que levou essa disputa. E a gente fazer com que a transparência seja muito clara e a gente consiga ver o processo de compras públicas, ok? Daí, lembremos que as modalidades de licitação constantes na lei,
elas são sempre a concorrência, a tomada de preço, a convite, a concurso e a leilão, tá? Gente, ficou alguma dúvida para vocês até agora do conteúdo? Porque é um conteúdo, como eu falei, muito longo, tá? Se tiverem dúvidas, por gentileza, pontuem, que a gente fez um apurado aqui de 44 minutos do nosso material de 157 páginas, tá? Como eu disse para vocês, a gente poderia se pendurar aqui por 2, 3, 4 horas, mas é um assunto que é muito cansativo. O que é que eu vou fazer com vocês? Esse material que eu estou dando aqui é um resumo de tudo que a gente está conversando. Eu vou mandar esse material resumido para vocês. A nossa coordenadora Rosa Trícia já mandou no grupo o material em PDF, tá? E eu vou fazer todo o acompanhamento com vocês de maneira do WhatsApp, das provas online, se vocês tiverem dúvidas. E também vou fazer um acompanhamento das atividades e prova, né? Então, prova e atividade, que for do assunto de compras públicas, eu vou estar ajudando vocês. Esse material resumido eu vou estar enviando para vocês no grupo. E a gente vai começar a falar um pouquinho de concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão, para a gente finalizar. Por quê? Porque o assunto é muito longo. Então, tem coisas aqui que eu preciso que realmente vocês leiam bem, para que vocês entendam. Como as leis que regem, que é a Lei 8.066/93, que tem muitas especificidades. É importante que vocês leiam esse material. Ele, como eu falei, não é longo, tá? Ele tem em torno de 157 páginas. Acho que tira os sumários, tira algumas coisas, ele fica bem curto, tá? Então, bora lá. Dentro dele, a gente vai falar um pouquinho de concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Isso aqui são as modalidades da licitação, tá? Daí a gente entra para o pregão eletrônico. O pregão eletrônico ele foi instituído em 2002. Ele é regulamentado por dois decretos, tá? Que é o 3.555/2000 e o pregão presencial, que é esse dessa lei, e o pregão que é o eletrônico, da Lei 5.450/2005. Gente, o que é o pregão eletrônico? É o mesmo procedimento que permite que os licitantes, né, encaminhem seus lances, só que de maneira eletrônica, né, pela internet. Sempre é realizada sessão pública aberta a todo mundo que se interesse. E esse tipo de licitação ele é pelo menor preço. Lembrem que o menor preço é esse aqui, ó. Sempre o mais vantajoso para a administração, tá? Sempre vai ser realizado pela disputa de fornecedores de bens ou serviços comuns, feitos à distância e em sessão pública, por meio do sistema de informação e comunicação pela internet, conforme o artigo e esse decreto que está aqui embaixo, tá? Galera, eu quero saber se vocês entenderam, se o conteúdo foi bom. Como eu falei para vocês, é um conteúdo muito longo, tá? E eu vou começar a acompanhar vocês pelo WhatsApp, tá? Espero que todos tenham entendido. Lembrando que no planejamento de compras, o que eu vou destacar muito para vocês é planejamento, organização, direção e controle. Isso vai cair muito na prova de vocês aí, tá online, tá? Porque planejamento é essencial, organização, direção e controle também. Os tipos de planejamento vão cair bastante, que é o estratégico, o tático e o operacional, né? E o que vai cair muito também vai ser a licitação. Lembrem que licitação é um procedimento obrigatório da administração pública. A licitação ela pode ser feita de duas maneiras, né? Que são as que eu falei aqui no final, que é o pregão presencial e eletrônico. Sempre dentro da licitação a gente vai ter o menor preço, a melhor técnica e preço, lance e o menor lance, que é o pregão, tá? Então deem uma lida nesses tipos de modalidade de licitação, porque eles são longos. E lendo vocês entendem perfeitamente. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou sempre disponível nos grupos. A nossa coordenadora Rosa Trícia me colocou nos grupos. Eu vou estar ajudando todos vocês para que vocês façam um bom trabalho, uma boa atividade online, tá bom? Quero que vocês se sintam abraçados por mim. Lembrando que quem não acompanhou essa aula vai estar disponível aí por 24 horas, assim que eu finalizar. Então quem quiser assistir novamente, assiste por 24 horas. Aqueles alunos que não conseguiram chegar a tempo, vai estar disponível aqui. Nos grupos, peçam para que os colegas de vocês, eles assistam, tá? O conteúdo está bem mastigadinho, está bem claro. Como eu falei para vocês, ele é bastante burocrático, mas eu tentei ao máximo fazer com que ele fosse claro, tá bom? Se sintam abraçados, eu quero ter o prazer de conhecer todos vocês depois, tá? E aqueles alunos que já me conhecem,
Um beijo, para quem não me conhece, outro beijo e até mais, tá, galera?